paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é a história com a tia Gabi. E eu já te convido aí a ficar quietinho para ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração, tá bom? A nossa história de hoje tem o tema Uma História sobre o Filho Perdido e está na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 ao 32. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, para nós lermos o versículo que vai introduzir a nossa história de hoje. Você já pegou a sua Bíblia? Não pode esquecer, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus e é muito importante, ela é como um mapa para as nossas vidas. Livro de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim, ó: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha só que versículo maravilhoso. Aqui é Jesus quem está dizendo. Ele está dizendo que todos aqueles que o Pai dá para ele, todos aqueles que o Pai dá, ele vai receber. Todos aqueles que forem até Jesus, ele vai receber. Ele não vai rejeitar essas pessoas. Jesus, ele nos recebe da maneira que nós estamos. Ele não olha para nossa aparência, ele não olha para a roupa que nós estamos vestindo, ele não olha se nós temos muito dinheiro ou se nós temos pouco. Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Ele não despreza ninguém, porque ele ama todas as pessoas. E da mesma forma que Jesus ama todas as pessoas e não despreza ninguém, nós também não devemos desprezar as pessoas. Nós não devemos desprezar os nossos amiguinhos. Às vezes a gente vê um amiguinho lá na escola, a gente olha pra ele e aí às vezes o nosso coração despreza aquele amiguinho. Nós falamos, não quero ser amigo desse menino, não sei. Aí você despreza ele, mas Deus não se agrada disso. Ele quer que nós amemos todas as pessoas de forma igual, da mesma forma que ele nos ama. E a história de hoje vai falar sobre isso. E para contar essa história para vocês, eu vou pegar aqui, ó, o meu flanelógrafo da Bíblia, que eu aprendi com a tia Cici. Quem conhece o canal da tia Cici? Para nós aprendermos juntos a palavra de Deus. É mais uma história que Jesus contou para ensinar uma grande lição para as pessoas. Então aqui, Jesus, por onde ele passava, ele sempre estava ensinando sobre o reino de Deus, sempre estava ensinando sobre a palavra de Deus. E Jesus sempre tinha ao redor de Jesus, sempre tinha muitos publicanos e muitos pecadores querendo ouvir. E os publicanos e os pecadores, eles eram desprezados pelas pessoas. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos das pessoas, como Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Eles eram desprezados porque os cobradores de impostos eram conhecidos como ladrões, que roubavam as pessoas. Porque em vez deles cobrarem 10, na maioria das vezes eles cobravam 20. 10 ficava para eles e os outros 10 eles davam para o governo. Então eles tinham essa fama, né, de ser ladrões. E os pecadores eram aquelas pessoas que faziam coisas erradas na sociedade, roubavam, matavam, e eles eram desprezados então na sociedade. E certa vez Jesus contou uma história especialmente para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor ouvindo. E é claro que os homens, os sacerdotes, os doutores da lei não gostaram que Jesus fez isso. Mas Jesus, ele contou e ele começou dizendo assim, ó: certa vez, certo homem tinha 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. Certo dia, o filho mais novo chegou para o seu pai e falou assim: pai, eu tenho meu trabalho aqui na fazenda, a gente vive bem, eu como bem, eu tenho um bom quarto, nós temos uma boa casa, mas eu não estou satisfeito com essa vida aqui na fazenda, de ficar só aqui. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero curtir. Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. Aquele era um homem muito rico. E até hoje em dia ainda tem famílias que dividem a herança. Quando o pai é muito rico, quando ele morre, a sua herança, aquilo que ele deixou, é dividido entre os seus filhos e os seus familiares. E olha só, aquele filho não teve respeito pelo seu pai, porque o seu pai ainda estava vivo. E ele já queria que o seu pai repartisse a herança e desse a parte dele.
E o pai falou: mas meu filho, por que você quer a sua parte da sua herança? Você tem uma boa vida aqui, não te falta nada. Por que você quer fazer isso? E o filho não, voltou atrás. Falou: pai, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, quero curtir, eu quero a minha parte da herança porque eu quero ir embora. E o pai, então, muito triste, mesmo assim deu para o seu filho a parte da sua herança. Ele vendeu aí as suas terras, vendeu alguns animais, então, e repartiu a herança e deu a parte do seu filho. Então, não demorou muito, aquele filho arrumou todas as suas coisas e resolveu ir embora. Ele partiu. A Bíblia diz que aquele filho foi para uma terra muito longe, para uma terra bem distante da onde era a sua. E naquele lugar, aquele rapaz curtiu, começou a aproveitar, começou a usar todo o seu dinheiro para aproveitar. Começou a comer das melhores comidas, comprar as melhores roupas, beber, ir para as festas, namorar, e começou a gastar o seu dinheiro. E ele não estava trabalhando, só estava gastando. E quanto a gente mais gasta, menos o dinheiro fica. Até que um dia o dinheiro daquele jovem acabou. E bem naquela época a Bíblia diz que houve um período de fome na terra. Foi um período muito grande de fome. E aquele jovem então não tinha mais dinheiro, já estava começando a sentir fome, ele já estava com dificuldades, passando fome, e ele não teve escolha, começou a ir atrás de um emprego, começou a procurar um emprego, até que ele encontrou um emprego para alimentar os porcos. E aquele rapaz era judeu. E para os judeus naquela época, chegar perto dos porcos, eles não podiam, eles eram considerados impuros, eles não podiam chegar perto dos porcos, quanto mais tocá-lo. Mas aquele jovem não tinha escolha. E a Bíblia diz que ele sentia tanta fome, que ele sentia desejo de comer a comida que aqueles porcos estavam comendo. Vocês sabem, né? A comida de porcos é chamada de lavagem, aquela mistura, aquela sobra que sobra aí de vários pratos e vão misturando tudo. É bem nojento. Mas aquele jovem estava com tanta fome que ele sentia vontade de comer aquela comida dos porcos e ninguém oferecia para ele. Até que a Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Ele parou para pensar: ei, lá na casa do meu pai, até os empregados têm uma boa alimentação e eu estou aqui morrendo de fome. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. Então aquele jovem pediu demissão do seu emprego e resolveu voltar para a casa do seu pai. Então, quando aquele jovem estava no caminho, quase chegando, o seu pai avistou ele de longe. Quem sabe seu pai estava sempre ali, naquela direção, olhando para aquela direção, esperando que um dia o seu filho retornasse. E quando seu pai avistou o seu filho, ele correu para o abraçá-lo. E aquele filho falou: pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que aquele jovem falasse assim: faz de mim como um dos teus empregados, aquele pai correu, gritou para os seus servos e falou assim: traga uma nova veste para o meu filho, coloque sapato nos seus pés e coloque um anel no seu dedo. Mate o bezerro, porque nós vamos comemorar, porque o meu filho que estava perdido apareceu. Ele estava morto e ele reviveu. Então aquele pai preparou um grande banquete para comemorar o retorno do seu filho para casa. O amor de Deus, crianças, é como o amor daquele pai. Tem muitas pessoas que saem da igreja, que não querem mais servir a Jesus, não querem mais ser crentes, e elas vão aí para o mundo. Então, crianças, a minha câmera aqui descarregou e estou voltando aqui outro dia para vocês, para finalizar essa história e para dizer que muitas pessoas estão na igreja e querem fazer como esse filho mais velho. Querem sair da casa do pai e começar a curtir a sua vida, fazer coisas que não agradam ao Senhor Jesus, se afastar de Deus. Mas, olha só as consequências quando esse filho se afastou da casa do pai. Ele sofreu, ele passou dificuldades até ele resolver voltar.
Então, quando ele voltou, seu pai estava de braços abertos. E assim é o nosso Deus. Por mais que tenham pessoas que estão na igreja, mas em algum momento da sua vida elas decidem sair da igreja porque elas querem ir para festas, elas querem beber, elas querem ouvir músicas que não agradam a Deus, fazer coisas que não agradam a Deus. E no dia que essa pessoa quiser voltar, Deus ele vai receber elas de braços abertos, porque o amor do nosso Deus é muito grande. E a Bíblia diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor de Deus é perfeito, mas o melhor que nós podemos fazer é permanecer na casa do Pai. É permanecer em Deus e com Deus e nunca nos afastarmos da sua presença. Amém? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tia Gabi quer mandar um beijo especial para todas as crianças e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Tchau!